Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal Pessoas and Business. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre algo que é um interesse de todos e de todo mundo, tá? Que é o que os ricos, os mais ricos milionários do mundo têm em comum. Eu tenho certeza que em algum momento ou outro tu já deve ter se perguntado o que, por exemplo, o Jeff Bezos da Amazon faz, o que o Mark Zuckerberg faz, o que o Bill Gates, Warren Buffett, como é que esses caras chegaram onde eles estão hoje, qual o caminho que eles trilharam, quais os hábitos que eles possuem, né? Então, baseado em estudos, eu vou estar trazendo para vocês o que eles têm em comum, o que eles têm de parecido que fez eles chegarem aonde eles estão hoje. Então, se tu tem interesse nesse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, deixa o seu like, me segue também nas redes sociais, tá? Então, roda a vinheta. Então vamos lá, o que as pessoas mais ricas do mundo fazem que deixam eles ainda mais ricos ou que transformaram ele em quem eles são hoje, tá? O primeiro tópico é algo até que bem simples, mas que faz uma baita diferença e que se tu for perguntar para qualquer pessoa hoje que é muito bem financeiramente, é milionária, é rica de verdade, eu tenho certeza que ela vai te falar a mesma coisa. Todos esses milionários, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, entre outros, Elon Musk também, todos leem bons livros, todos são leitores muito assíduos, leem mais de 10 livros por mês. Warren Buffett, que eu acredito que seja o cara que mais lê livros quase que no mundo, o cara lê livros todos os dias, 2, 3 livros por semana, por mês. Então, se tu for perceber e perguntar isso para qualquer um, tá? Isso é baseado em estudos. Todos leem bons livros, e não é qualquer tipo de livro. Leem livros sobre finanças, sobre negócios, sobre gestão, sobre pessoas, sobre vendas, sobre liderança, sobre autoconhecimento, gatilhos mentais. Então, livros que vão agregar valor no dia a dia deles. E o livro é basicamente uma faculdade em folhas, em papéis, escrito por grandes profissionais com muita experiência. Então o livro te dá um grande conhecimento. Só que também, eles não leem só os livros simplesmente, eles também aplicam tudo que eles leem, na maioria das vezes, para que isso realmente vire verdade. Senão tu também, se tu ler um monte de livros, toda vez tu vai ficar obeso mentalmente e também não vai adiantar de nada se tu não executar. Então eles leem muitos bons livros, tá, relacionados ao negócio dele, direcionados para o business, que aprimoram eles e deixam eles cada vez melhor. Então eles sempre estão em constante evolução. Além de tudo isso, tá, na maioria das vezes também todos os ricos e milionários possuem uma baita educação financeira, tá? Às vezes nem é de berço, e sim da vida, né? De aprender, de ler bons livros, como eu falei para vocês, de fazer cursos, palestras, ou de ter bons profissionais financeiros do lado deles, que fazem o planejamento financeiro deles. Porque, né, é o que eu sempre digo, né, a gente também não pode saber de tudo. Então, geralmente quando tu não sabe alguma coisa, tu delega isso, tu tem essa possibilidade. Esses caras, o que eles fazem? Eles delegam as coisas que eles não são muito bons, então eles criam escala. Então daqui a pouco, sei lá, o Jeff Bezos não é muito bom em educação financeira, não tem uma questão financeira muito bom, só que com certeza ele vai ter um cara que vai ajudar ele com isso. Mas ao mesmo tempo, todos têm pelo menos o básico, entendem o básico de educação financeira. Então isso é muito importante, tanto para a vida pessoal deles, quanto para a vida profissional. Isso faz uma baita diferença, principalmente nos negócios. E com certeza, como o Thiago Nigro disse, não adianta tu ter ser rico, ganhar muito dinheiro, ter milhares de dinheiro, só que ao mesmo tempo tu gasta muito mais do que tu ganha. Não vai fazer sentido, não vai fechar essa conta no final do mês, final do ano, enfim. Então é muito importante tu saber gerir todo o dinheiro que tu tem, saber gastar às vezes muito melhor do que realmente ganhar e investir. O importante às vezes é saber gastar o teu dinheiro, então ter essa educação financeira. E junto a isso, se tu for perceber, na maioria das vezes não são pessoas muito gastadoras. Um exemplo, o Elon Musk. Ele recentemente se mudou para um apartamento, meio que uma casa para dentro da empresa dele. Ele mandou fazer, né, sob medida, etc. Não é nada absurdo, é uma casa pequena que atende às necessidades dele, então ele é um cara que também é um exemplo de que não fica exuberando casas enormes, gigantes. Claro, isso vai muito de cada um, tem milionários que têm casas absurdas na maioria das vezes, né? E outro cara que também é muito humilde, também não gasta muito, é o Warren Buffett. É um cara que
ficou rico no longuíssimo prazo e hoje está aí com milhões na conta, gerindo milhões de dólares também. E é um cara que trabalha no mercado financeiro, na bolsa de valores, então tem uma educação financeira fora do comum. E é o que geralmente os mais ricos têm em comum: educação financeira, planejamento financeiro, e se eles não são bons nisso, eles têm alguém que ajuda eles em relação a isso. Então, isso é um dos principais pontos que eles têm em comum: saber gerir o dinheiro, ter educação financeira, não gastar além do que realmente precisa, né? E sim no que é necessário, ou no que às vezes realmente gosta e vai fazer sentido para eles. Beleza? E além disso, além da educação financeira, tá, que também é muito importante, eles são pessoas muito consistentes, pessoas disciplinadas. Todo cara que realmente é milionário, que ficou milionário com o seu trabalho, com o seu suor, dedicação, esses caras são muito disciplinados, eles são muito consistentes. Não é tu ter aquela ideia, 1, 2, 3 dias, não deu certo, eu desisti. Não, tem milionários, basicamente quase todos esses, que persistiram por anos nas suas ideias. Olha o Mark Zuckerberg, cara, quando ele começou a chamar ele de doido, que é uma rede social assim. Olha o que virou hoje a empresa do Facebook. E ele perdurou por muito tempo, não foi nos seus primeiros percalços ou pedras e problemas que ele desistiu. Isso é na maioria, o que acontece na maioria deles. A gente precisa entender que a gente precisa ter consistência e disciplina para que as coisas realmente deem certo. Porque uma coisa que eles sabem, geralmente por vivência própria, é que não tem como ficar rico da noite pro dia. Essa questão de ficar rico da noite pro dia, na maioria das vezes, é trabalho de anos que o cara teve e daqui a pouco da noite pro dia o cara ficou muito rico, só que ao mesmo tempo nos bastidores ele trabalhou pra caramba por muito tempo para isso acontecer. Então os caras são muito disciplinados, são muito regrados, têm bons hábitos, se cuidam de saúde também. Então os caras, eles sabem o que eles querem, tá? E eles são consistentes. Não é fazer tudo de uma vez só, não. É consistência. Consistência em ganhos. Como a gente sempre diz, o sucesso ele é basicamente um resumo das tuas pequenas vitórias diariamente. Então, de migalha em migalha, como é que é aquele ditado? De migalha em migalha a galinha enche papo. Acho que é isso, vocês já ouviram. Então é mais ou menos assim que funciona também hoje. Não tem como tu ficar rico no curto prazo, por exemplo, sem ganhar na Mega Sena ou BBB, o que quer que seja. Vai ser no médio e longo prazo, é a tendência, tá? Claro, o mundo digital intensificou essa velocidade para quem sabe utilizar a seu favor, mas a tendência é que tu precisa visar sempre no longuíssimo prazo, tá? Tu precisa te ver daqui 10, 20 anos, como é que tu quer te ver lá? E fazer tudo isso hoje para que isso aconteça realmente ali na frente e sendo consistente, tendo paciência e sendo muito disciplinado. A disciplina é uma das chaves para o sucesso. E o que esses caras têm em comum, os milionários têm em comum, é a disciplina e a consistência, junto com a paciência, junto com a inovação, junto com habilidades e inteligência que eles possuem. Se tu tá gostando do vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. Se tu ainda não deixou o teu like, deixa o like também. Se quiser deixar o dislike também, não tem problema. Deixa aqui nos comentários algumas ideias que tu já teve ou quais são as habilidades que tu também sabe que os ricos têm em comum que eu ainda não falei. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia também. E não me esquece de me seguir nas redes sociais aqui em cima, que lá eu posto conteúdos diariamente sobre renda extra, sobre vendas, sobre dinheiro, sobre diversas coisas, tá? Então, para fechar com chave de ouro, qual é o último tópico que todos esses milionários têm em comum? É uma coisa que eu tenho certeza que vocês sabem, mas eu vou explicar ainda melhor para vocês realmente entenderem, tá? Todos, sem exceção, tá? São empreendedores. Incrível, né? A gente às vezes acha, e não é que não, na verdade não aconteça, que não tem como tu ficar rico sem ser empreendedor. Na verdade tem diversas formas sim, só que a velocidade, a tendência e a chance disso acontecer é muito mais baixa se tu não realmente empreender. E tu precisa entender que o empreendedorismo não é simplesmente tu abrir o teu negócio e é isso. Não, tu precisa ter um propósito maior que isso, tá? O dinheiro, no final das contas, se tu for ver todos os caras que são os mais ricos do mundo hoje, cara, foi consequência do trabalho que eles estavam realizando. Na maioria deles nem estavam visando o dinheiro, eles estavam visando um propósito, uma ideia, uma solução, e isso trouxe dinheiro para eles porque eram soluções muito boas, produtos muito bons, que eles estavam gerando por um propósito maior.
Então, isso é muito importante, todos são empreendedores, porque tu só consegue fazer o que tu gosta, realizar o que tu quer, ideias próprias, na maioria das vezes sendo empreendedores, ou também dentro da tua empresa, às vezes sendo intraempreendedor, talvez tendo uma empresa meritocrática também interessante. Não que tu não possa ser rico sem empreender, tá? Mas ao mesmo tempo é o que os caras têm em comum, os mais ricos do mundo, todos são empreendedores. Então isso eu acredito que seja já uma resposta, né, de porquê, como que tu pode ficar rico, né? Acredito que uma chance maior é tu sendo empreendedor. Mas claro, cada pessoa tem o seu perfil, né? Tem alguns que têm mais perfil empreendedor, tem outros que não, né? E também vão ser ótimos em empresas, sendo presidentes, diretores, gerentes, enfim, o que quer que seja, também tem diversas possibilidades. Mas o que esses caras têm em comum é que eles são empreendedores, têm um propósito maior e, em consequência desse propósito, que o dinheiro começou a vir, o sucesso começou a vir também. E outra coisa, sendo empreendedor, hoje é bem difícil, tá? Não é mares e flores. Isso realmente hoje é um trabalho bem árduo. Quem tá me acompanhando, quem é empreendedor, sabe o que eu tô falando, tá? Que realmente é algo que, cara, tu tem que te dedicar muito, tem que ser algo que tu gosta, porque senão também tu não dura muito tempo. Mas empreender realmente te dá uma liberdade no médio e longo prazo muito grande, financeira, de tempo, e pode te dar muito sucesso, além de outras coisas. E esses caras também, eles se expõem muito à questão do risco, mas de forma controlada. E o que eu quero dizer com isso? O empreendedor, que ele não se expor à convexidade, que é o que o Thiago Nigro disse também. O que é a convexidade? É quando tu se expõe a algo que isso pode te trazer muito mais retorno do que problema. Então daqui a pouco tu vai fazer algo, beleza, eu vou investir R$100 e se dar certo eu vou ter R$1.000 de retorno e se não dá eu vou perder só R$300. Cara, o teu nível de convexidade de retorno é muito maior do que o teu nível de perda. Então é interessante tu se expor a isso. Só que também daqui a pouco, o teu nível de perda, se der certo eu ganho 1.000, mas se não der eu perco 2.000 e não tenho mais nada. Opa, peraí. Então vamos gerir isso daí um pouquinho melhor. Então tu vai ter que tomar decisões em alguns momentos na tua vida, se realmente tu quiser seguir o caminho desses caras, de se expor à convexidade, se expor ao risco, mas de forma controlada. Então isso é muito importante, e ser empreendedor é isso, todos os dias. Quem é, de novo, sabe o que eu estou falando, e realmente vale muito a pena quando tu tem um propósito maior. Então esses caras têm essa característica que é a principal deles, que é o conceito. Todos são empreendedores com um propósito maior. Então, se tu quer seguir o caminho desses caras, se tu quer chegar lá também, esses são os principais pontos em comuns que todos eles têm, tá? Isso são baseados em estudos, bons livros, tá? Isso tudo eu peguei realmente de fontes confiáveis. Então, quem não anotou, volta no vídeo, olha de novo, anota todos esses pontos em comuns, tá? E busque desenvolvê-los de alguma forma dentro do teu trabalho, da tua vida pessoal ou dentro do teu propósito de vida, tá bom, gente? De novo, se tu não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo se tu gostou, deixa o like também, me segue nas redes sociais, tá? Obrigado pra ti que ficou até o final e até o próximo vídeo. Tchau!